Paz do Senhor, meu amado. Voltamos com mais um momento da Bíblia para conhecer melhor e viver uma vida em plenitude com Deus. Hoje, o nosso estudo está no livro de Daniel. E para nós estudarmos Daniel, vamos ver quais são os personagens que estão sendo tratados, que estão sendo descritos no livro. Nós temos aqui o próprio Daniel e nós temos os seus amigos, os seus conhecidos, aqueles que tiveram uma relevância no reino da Babilônia. Não esqueçam que aqui nós já estamos com o povo cativo na Babilônia. Tanto Daniel quanto Sadraque, Mesaque e Abdenego estão na Babilônia, ou seja, eles estão sob o poder de um rei chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor é o rei da Babilônia, enquanto está ocorrendo o livro de Daniel. Quem escreveu o livro foi o próprio Daniel. Então, por isso, o livro se chama Daniel. E é interessante porque Daniel, a tradução do nome Daniel, quer dizer Yahvé é o meu juiz. O povo está sendo julgado e reprimido pela sua rebelião. Ele está na Babilônia. Então, o que nós temos agora? É um livro apocalíptico. Por que é um livro apocalíptico? Porque ele trata das últimas razões, ele trata das últimas consequências. Então, ele vai trazer inúmeras revelações sobre a forma de apresentações que não dá para você entender de imediato. Você precisa traduzir isso a uma linguagem que é uma linguagem espiritual. Então, muito daquilo que Daniel traz é para tempos que, inclusive, ainda não aconteceram. Então, ele, junto com o livro do Apocalipse, ele trata de algumas questões. Então, eu posso dizer aqui que, numa parte, ele é apocalíptico. Ora, se eles já estão na Babilônia, o livro de Daniel fala da vida na Babilônia. Então ele fala da sua própria vida e da vida de algumas pessoas que estão em cativeiro na Babilônia. E uma coisa interessante que nós não sabemos o porquê Daniel fez isso, é que o livro foi escrito em aramaico no começo e depois ele passou a escrever o livro em hebraico. Na verdade, os estudiosos eles não têm certeza do porquê isso, qual é a razão disso acontecer. Tá? Mas, de fato, acontece que uma parte é feita em aramaico e a segunda parte é feita em hebraico. São duas línguas diferentes que Daniel usa para escrever o seu livro. Qual é o conteúdo, qual é o tema, qual é a razão de ser do livro de Daniel? Então, Daniel tem, por certo, e ele está demonstrando no seu livro, que o Deus de Israel, e aqui nós não estamos falando do Reino do Norte, nós estamos falando de Israel como um povo. O Deus de Israel é soberano no mundo, ou seja, ele move exércitos, ele move governadores, ele move imperadores, ele move aquilo que ele quer mover para as suas intenções, para os seus objetivos. Ele é soberano, ele determina as coisas. Então, à medida que você for estudando o livro de Daniel, você vai observar isso. Inclusive, quem não é do povo de Israel, ele pode ser usado sim por Deus para benefício do povo de Israel. Tá? Deus é soberano no mundo e ele determina aquilo que ele quer determinar com quem, no momento, da forma que ele quiser. Uma outra situação que é abordada por Daniel é que a lealdade leva à bênção. Não interessa onde, não interessa sob que autoridade.
Veja que eles estavam numa terra estranha, eles estavam sob o jugo de uma pessoa muito importante e muito poderosa, porque Nabucodonosor dominava uma extensão de terras muito grande, praticamente todo o mundo que era colonizado, que existia na época, Nabucodonosor dominava sobre tudo. Então não interessa em que situação você está, sob que autoridade você está, o lugar onde você está. A lealdade vai ser premiada, vai ser levada em consideração para as tuas bênçãos. Então, lembre-se das coisas que Daniel passou, lembre-se da fornalha, lembre-se dos leões, lembre-se de todas essas histórias que se passam no livro de Daniel. E estas histórias estão para mostrar que a lealdade leva às bênçãos, leva a um retorno positivo. Por que isso, Eleni? Porque Deus está no controle. Deus é soberano no mundo. Deus faz como Ele quer fazer. Deus está no controle. Esta é a mensagem principal do livro. Nós vamos encontrar aqui duas fases. Né? Uma em que o profeta fala sobre a vida na Babilônia, ele conta algumas circunstâncias e algumas situações pelas quais ele passou ou pelas quais os irmãos passaram, o povo de Israel passou na Babilônia, então ele conta essas questões. E aí existe uma parte do livro que é mais apocalíptica, que é mais de revelação. Então nós temos aqui algumas visões, algumas revelações. Dizem os estudiosos que algumas coisas já aconteceram e outras coisas ainda não aconteceram. Então, por exemplo, a visão sobre a estátua e os animais, que tem relevância uma com a outra, que tem relação uma com a outra, essas já se realizaram no período interbíblico. Nós vamos ver mais para frente, a gente vai falar deste período interbíblico. Então, o sonho de Nabucodonosor de uma estátua, sobre o que acontece com essa estátua, e o sonho do próprio profeta de 4 animais, elas têm a ver uma com a outra e já se realizaram. Algumas outras revelações ainda não se realizaram, a gente vai ver mais para frente. Amém, meu amado? Bons estudos.